coragem de uma mulher transformou a realidade de muitas brasileiras. Desde 2006 está em vigor a Lei Maria da Penha, que estabelece, entre outros pontos, que todo caso de violência doméstica é crime. Antes disso, as agressões físicas, sexuais e psicológicas sofridas por mulheres eram considerados crimes de menor potencial ofensivo, dificultando a punição dos responsáveis. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a estudante de jornalismo Catiane Cru, tudo bom? Oi, Lisa, tudo bem? Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode sempre participar com a gente do programa através do Twitter, que é o @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, é o facebook.com/VivaVozUnivale. Para falar sobre este tema, nós temos dois convidados aqui no programa de hoje. Nós convidamos o Renato Weber, que é psicólogo policial civil, e também a Dulcineia Nardelli, que é escrivã, ambos da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso aqui de Itajaí. Agradecemos muito já a presença de vocês. E eu já vou começar perguntando para o Renato. Renato, para a gente começar essa conversa, você pode explicar em termos gerais o que é a Lei Maria da Penha? Boa tarde, Catiane. Boa tarde, Lisa. Dulce também. Boa tarde a todos. A Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, ela vem tentar combater um pouco, né, a violência doméstica, intrafamiliar, de gênero também, né, que ocorria e ainda ocorre em todo o país, né? E de uma certa maneira não haviam mecanismos para que se combatesse, mecanismos legais, né? Que pudesse combatê-la, né? De forma um pouco mais eficaz e que de uma certa maneira produzisse algumas proteções já básicas, né? À pessoa que se encontrava em situação de violência. Então, com a promulgação dessa lei, que ela trata também de questões da ordem da política pública, né? Ela tem uma série de ressalvas, de mudanças, de alterações que ela tenta abarcar, mas ela vai trazer uma inovação, né, no direito, que é a produção de medidas de proteção, né, preliminares, né, medidas protetivas que nós chamamos, em casos de situações de violência, essa pessoa que foi vítima, ela possa se proteger através de uma decisão judicial, né, de uma certa forma assim, um pouco mais rapidamente que aconteceria na apuração de uma infração penal, como crimes de lesão corporal, de ameaça, né, difamação, injúria, e aí então dá uma celeridade no quesito da proteção às vítimas de situação de violência doméstica. Certo. Nessa sexta-feira, a Lei Maria da Penha completa, então, 9 anos, conforme a gente mencionou. Eu gostaria de saber de um de vocês dois, o que mudou com a chegada dessa lei e quais são os principais avanços que vocês que estão nessa área têm percebido com o passar do tempo, Dulcineia? Então, assim, a gente percebeu que as mulheres tiveram mais coragem, né, para denunciar os casos, porque elas tinham essa proteção de, num primeiro momento, a decisão judicial afastar o agressor delas, né, impedir que se aproxime delas, e isso fez com que elas tivessem mais coragem, porque muitas vezes elas tinham medo de denunciar. Por quê? Porque não tinha uma decisão que o autor era afastado, né, e elas sentiam com medo de serem agredidas novamente. Então, com essa decisão, com a medida protetiva que eles chamam, elas tiveram mais segurança nesse sentido, né, para denunciar e, enfim, eu acho que com isso mudou muito nesse sentido, né? Renato, que tipo de atos podem ser enquadrados na Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela diz o seguinte, né, no sentido da proteção de forma especial, que os crimes cometidos em coabitação, né, em que o agressor ele produz na mulher, né, lembrando sempre que é uma lei de gênero, de proteção para a mulher, né, os crimes como, por exemplo, ameaça, lesão corporal, né, situação de difamação, injúria, por exemplo, ou crimes ainda da ordem sexual,
como por exemplo o estupro, né? Eles sejam abarcados por essa legislação e ao invés de se fazer, né, o delegado de polícia, ele fazer a instrução do procedimento por meio de um termo circunstanciado, né, ele vai fazer a instauração através de inquérito policial, né, e aí oferecerá à vítima a possibilidade dela solicitar medidas de proteção. As medidas de proteção, a gente tem uma série de medidas, né, que vão, como a Dulce até colocou, né, que é o afastamento do agressor do lar, por exemplo, né, a proibição de entrar em contato com a vítima, né, a proibição de frequentar, por exemplo, um local em que a vítima trabalhe, né. Então existe essas... e há também, bem lembrado de destacar, né, não é uma regra, mas a vítima também pode solicitar pensão, né, provisória de alimentos, né, se houver uma situação em que essa pessoa que é suposta agressora, ela é a arrimo da família, a pessoa que sustenta. Então essas medidas, né, essas formas de medidas, elas não faziam parte, não havia uma previsão legal para isso, foi inovadora com a Lei Maria da Penha, e isso faz de uma certa maneira com que ocorra isso que a Dulce mencionou, que é o encorajamento, né? Se a gente tinha até um certo tempo uma dificuldade das mulheres por questões de dependência financeira, dependência até de uma certa forma sobre a sua próprio cuidado, né, para com os seus filhos, né? A legislação ela tenta justamente fazer isso, ao invés de a mulher ter de sair do seu local de habitação e sair com filhos e ter que estruturar-se rapidamente, ela dá essa oportunidade dela requisitar, né, desde que também tenha a substância de provas, né, e de auxílio no inquérito policial, o afastamento justamente daquele que é o agressor, né? Tanto que, num primeiro momento, quem sai é o agressor que tem que sair de casa, né, e a mulher com os filhos fica. Uhum. Então, ela fica, pelo menos, resguardada nisso, não tem que sair, eu vou para onde se eu sair? Não, eu vou ficar aqui porque a lei me dá esse direito. Certo. Eu gostaria de saber também o que pode ser considerado uma agressão doméstica. Quais são os critérios utilizados com base na lei para ser considerado uma agressão doméstica? Então, a agressão ela pode ser física ou verbal, né? Então, a agressão pode ser desde um tapa, desde um puxão de cabelo... Qualquer tipo de agressão pode não deixar marcas, mas é uma agressão física. Ele deu um tapa, ele puxou o cabelo, ele puxou a orelha, puxou o braço, pegou com força, mas não ficou hematoma. É uma agressão física. E a agressão verbal, que a gente chama, né? Que muitas vezes eles, numa discussão, o autor chama ela de tudo que é nome, profere palavras de baixo calão. Então, pode ser tanto verbal como física. E não precisa deixar hematomas, né? Porque muitas vezes, mas eu vou fazer um BO de lesão, mas não ficou hematoma. Faz o BO de lesão, porque tu vai narrar que ele te agrediu, mas que não deixou marcas. Certo. Isso não impede tu representar o teu boletim de ocorrência. Na vivência de vocês, no dia a dia, na delegacia, é comum receber mulheres que tenham sido agredidas nessa situação? Sim, sem marcas, ou às vezes apenas verbalmente? É muito comum. E tanto que o próprio agressor, ainda quando vem dar o depoimento, mas e cadê o laudo que prova que eu agredi? Olha só. Tem que ter o laudo, eu não deixei, né? Eu não agredi, eles vêm e negam. Ela fica assim, às vezes, meio receosa, mas né, não deixou marcas, mas não, isso não impede, porque tem testemunhas que ela pode dizer, né? Às vezes um vizinho ouve uma discussão e vem e fala, né? E verbal tem bastante, assim. Elas são muito agredidas verbalmente. Quer dizer que realmente existe mais coragem, com certeza, hoje, né? Para denunciar esse tipo de situação. Eu poderia acrescentar que, de uma certa maneira, com o advento da nova lei, né, a Lei Maria da Penha, de uma certa maneira, a gente percebeu um pouco dessa alteração, né, Dulce, da forma, às vezes, até da situação da violência
violência que ela, para muitos casos, houve esse cuidado, vamos dizer assim, do próprio agressor de não deixar marca, né, com a finalidade de garantir impunidade, né? Mas isso, como bem dito pela Dulce, não se reproduz na apuração criminal, porque a violência, ela também inclusive a Lei Maria da Penha, ela vai separar em violência física, violência psicológica, violência moral, sexual, patrimonial, né? Que é muitas vezes o fato de, por exemplo, a pessoa impedir que a pessoa tenha acesso aos seus bens, né? Ao próprio salário, por exemplo, a apropriação do seu próprio rendimento, né? Então, existe uma série de outras situações que caracterizam também a violência para a Lei Maria da Penha que podem ser apuradas por meio dessa nova legislação. E o crime que bastante ocorre aqui em Itajaí é de ameaça mesmo. Né? Mais do que de agressão física, é de ameaça. Ameaças de morte, de agredir, de mandar fazer alguma coisa. Esse crime tem bastante. Bacana que você está usando bem claramente para todo mundo que está acompanhando, é o crime de ameaça. Crime, né? Ou seja, não é o ato, né, de agredir ou de tentar matar, ou enfim, mas a própria ameaça, já é crime, com certeza. Certo. A lei, como é chamada Maria da Penha, eu gostaria que vocês explicassem quem foi a mulher que inspirou essa lei. Vocês conhecem essa história? Podem contar um pouquinho pra gente? Bem, a Lei Maria da Penha, ela é uma homenagem, né? É homenagem, mas é triste, né? Enfim, mas a uma vítima, né, de violência doméstica, que, né, não era, como muitas pessoas vão pensar, que a violência doméstica ela atinge somente as pessoas que têm condições financeiras um pouco mais baixas, né, não de camadas mais populares. Na verdade, Maria da Penha, ela era uma pessoa de um poder aquisitivo um pouco mais alto, né? E que ela foi reiteradas vezes vítima de tentativa de homicídio, né? Pelo marido, que também tinha o mesmo poder aquisitivo, enfim, né? E ela teve dificuldade de justamente conseguir o processamento e a proteção do Estado para que não ocorresse novamente a situação de violência. Então, ela foi vítima de tentativa de violência uma vez, né? Por se tratar de uma situação que trata-se da própria cultura brasileira machista, violenta, né? Ela não conseguia fazer com que ocorresse proteção a ela. Então, ocorreu um novo caso de tentativa de homicídio e que desse novo caso ela restou numa cadeira de rodas, né? E ela, vamos dizer assim, ela leva o nome, mas carrega o sofrimento, né? Claro. Que não diria que é só dela, mas de todo o povo, toda mulher brasileira carrega. Então, é uma homenagem, de uma certa maneira, assim, bastante triste, pela vamos dizer. Pela coragem, né, que ela teve também, claro, de ir atrás dos direitos dela, né? Perfeito. Gente, aqui, quais são os dados aqui da Delegacia de Itajaí, né? Não sei se vocês trouxeram isso. São aproximadamente quantos casos que vocês atendem relacionados à Lei Maria da Penha? Os dados que a gente trouxe, então, são mais de boletins de ocorrências registrados, né? Ok. Então, no ano de 2013, no crime de ameaça foram registrados 1.596 boletins de ocorrência. Certo. Em 2014, 1.642. Calúnia, foram 6 boletins de calúnia. E em 2014, foram 19. De dano, foram 35 boletins. Em 2014, foram 38. Difamação, foram 4 boletins em 2013 e 24 em 2014. De estupro, né, de mulher, foram 12 boletins em 2013 e 2014 foram 11. Tentativa de estupro em 2013 foram 19, em 2014, 17. Homicídio em 2013 não teve nenhum e em 2014 já tivemos 3 homicídios envolvendo mulheres. Tentativa de homicídio em 2013 teve 10 registros e em 2014, 8. Incêndio, teve até envolvendo assim, o agressor que... A pessoa provocou incêndio. Provocou incêndio para tentar matar a vítima, né? A mulher, no caso. Foram 3
boletins de 2013 e 2014, 2. Injúria, que é proferir essas palavras de baixo calão, né? 109 em 2013 e 91 em 2014. Lesão corporal, 745 em 2013, Uau. 752 em 2014. E outros crimes de violência doméstica, em 2013 teve 33, em 2014, 15. E esse ano, assim, que a gente mais vê o crime de ameaça mesmo, que tem bastante representação de ameaça. Em termos gerais, pelo que você foi mencionando aí, a sensação é de que está aumentando, né, do Cineia? Está aumentando, só que assim, ó, muitas registram os boletins e não representam, né, porque daqui uma semana voltam, tem isso, assim, a gente até às vezes dá um tempo, assim, para ligar para a pessoa, porque sabe que tem muitos que registram no momento de raiva, claro, ou de uma discussão, mas esse é mais para ameaça, porque para lesão, assim, geralmente tem, né. Então, mas esse ano tem bastante ameaça mesmo, assim, inquéritos instaurados, já tem 200 e poucos inquéritos instaurados na delegacia da mulher. A gente vai mulher. precisar fazer um intervalo, mas eu gostaria depois de voltar a comentar sobre esse processo, né? Quais são os procedimentos, não adianta ir lá e abrir o boletim de ocorrência e deixar por aí mesmo, né? Melhor. A gente volta a explicar, então, conversando com o pessoal da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a do Cineia Nardelli e o Renato Weber. O Viva Voz está de volta e hoje o tema é Lei Maria da Penha. Os nossos convidados são a Dulcineia Nardelli, que é escrivã, e também o Renato Weber, psicólogo policial civil da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a DPCAM, aqui de Itajaí. Pois é, eu gostaria de retornar àquela abordagem que a gente fechou antes do intervalo do Cineia. Muita mulher acaba naquele momento em que ela foi agredida, sangue quente, vai lá e faz a sua denúncia, assina o boletim de ocorrência e depois some, né? Você estava comentando isso, né? Quais são os procedimentos? Como a mulher deve agir para denunciar um ato de violência? Então, a partir do momento que ela fez o boletim de ocorrência, né, a partir da data que ela registrou o boletim de ocorrência, ela tem 6 meses para comparecer na delegacia e manifestar o desejo de representar contra ele, né? Então, ela pode vir no mesmo dia ou ela pode vir no dia seguinte, né? Ok. E dizer que quer solicitar medida protetiva ou somente instaurar um inquérito para apurar os fatos, né? Mas aí sim é que dá início ao processo contra o agressor. Né? Mas a partir do momento, até é importante assim, a gente frisar que como tem uma demanda muito grande de registro de boletim de ocorrência, a gente não consegue ligar para todos os boletins que são registrados assim num tempo hábil, né? Então, a gente informa para que elas compareçam na delegacia. Não fique esperando em casa uma ligação, uma intimação. Eu vou esperar ela me intimar para ir na delegacia da mulher. Não, compareçam lá, que ela vindo lá a gente vai dar um jeito. Mesmo que a gente tenha intimados, a gente dá um jeito. Tem uma pessoa específica que faz só o pedido da medida protetiva, né? Então, ela fazendo esse pedido da medida protetiva, no mesmo dia é encaminhado um ofício para o fórum, né? Onde lá, em 48 horas, eles têm que deferir ou não essa medida. Se eles dão essa medida de proteção para ela ou não. A gente toma o depoimento dela na delegacia, né? Explicando o que aconteceu, o crime que o agressor cometeu e encaminha para o fórum. Aí, em 48 horas, o fórum vai deferir essa medida. Se ela for deferida, vai um oficial de justiça ao encontro do agressor, intimando ele para não se aproximar, intimando ele para sair de casa, se eles moram juntos, né? Então, é assim que funciona. E depois o processo corre normal. A gente chama o agressor para dar depoimento, chama testemunhas, se a vítima tiver testemunhas, e faz o procedimento normal de um inquérito policial. Certo. Renato, a lei também determina o encaminhamento das mulheres em situação de violência, inclusive dos seus dependentes, a alguns programas de proteção e assistência social. Como é que funciona esse apoio após a agressão? Aqui em Itajaí, né, existe uma articulação entre a Polícia Civil, o Poder Judiciário, o Ministério Público e também a rede de assistência social do município. Então, essas mulheres, elas, quando representam, né, pela ação criminal,
elas são encaminhadas, oferecido para elas o serviço assistencial através da assistência municipal, assistência social do município, né? Há também, né, por decisão até muito precisa do judiciário, do encaminhamento também dos autores, né? A Lei Maria da Penha, ela, evidentemente que ela precisa fazer a proteção por se tratar da nossa sociedade, uma sociedade, eu repito, machista, né, indevidamente machista. Então, ela faz a proteção à mulher e estende aos filhos, né, a prole, mas se entende que para combater o fenômeno da violência é também necessário incluir muitas vezes os autores, né? Então, como uma medida de solucionar, de tentar dar conta melhor do problema, acertadamente o judiciário está fazendo encaminhamento em parceria com a assistência social do município também. Bacana. Independente do tipo de agressão, né, física ou psicológica, eu acho que o estresse que a mulher vive nessa situação, inclusive de ir à delegacia, deve ser muito intenso, né? E você, como psicólogo, Renato, eu gostaria de ouvir um pouco do seu depoimento. Eu não sei exatamente como é a sua atividade na delegacia, mas de que maneira você se relaciona com essas pessoas, ou como acontece esse amparo ali naquele primeiro momento em que as mulheres chegam à delegacia? O que é preconizado nas delegacias especializadas, por isso que elas atendem esses públicos-alvos, né, desde criança, o adolescente, a mulher, o idoso, é justamente a ideia de acolhimento, né, fazer com que essas pessoas sintam-se acolhidas, né, e encorajadas a fazer o quê? A reviravolta em suas vidas, muitas vezes, né? Que é, muitas vezes, sair de um relacionamento, né? Sem muitas vezes ter garantias de futuro, né? Muitas vezes relacionamentos, a gente vê situação de violência doméstica, não de relacionamentos de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Muitas vezes são vítimas ao longo de toda uma vida, de 20 anos, como já foi caso de pessoas que eu atendi, né? Então, o que a gente tenta fazer nesse primeiro momento na delegacia é esse acolhimento, né? De modo que elas se sintam seguras, encorajadas e também, de uma certa maneira, fazer alguns aconselhamentos sobre alguns procedimentos, sobre algumas coisas que ela deve buscar. Por exemplo, se há dessa convivência há patrimônio, se há filhos, né? É bem importante a gente lembrar que o registro da ocorrência, o inquérito policial, ele vai cuidar do fenômeno da violência, né? Mas questões da área civil, da família, da guarda, né? A pensão, por exemplo, tudo isso precisa ser representado no judiciário de forma separada, né? Aqui no município a gente tem, por exemplo, instalada a Defensoria Pública, nós temos o escritório de modelo da própria Univale também prestando um excelente serviço, que visa muitas vezes com as pessoas que têm poucas condições financeiras, né, buscar os recursos para que façam a representação dessa ordem, né? Então, de uma maneira geral, a gente faz esse acolhimento e faz a orientação para que busquem esses outros serviços caso seja necessário, né? Certo. A gente até, quando desenvolveu o roteiro, a gente estava pensando sobre o estado em que chegam essas mulheres para procurar esse atendimento. Como a Lisa falou, não deve ser uma atitude fácil de se tomar, né? Qual é o estado em que elas se encontram psicologicamente? Elas têm essa vontade de continuar com essa denúncia? Ou elas têm ainda aquele receio também? E como é que funciona? Como é que vocês trabalham essa parte? Não, elas sempre chegam no primeiro momento assim bem assustadas, né, e querendo representar, mas também com medo. Mesmo representando e tendo a medida de proteção, elas ficam com medo, porque o que acontece? Eu digo sempre assim, que a medida de proteção não é um colete à prova de balas, né? Muitas acham que vai salvar a vida delas, mas a gente há de convir que não é assim, né? O judiciário defere a medida protetiva, mas a falta de efetivo de policiais, a falta de outras estruturas faz com que muitas vezes essa medida não seja, né, eficaz. Por quê? Porque ela está lá em casa, aí o agressor aparece lá, ela tem a medida de proteção. Aí ela liga para o 190.
até uma viatura chegar lá, o cara já foi embora. Daí ele, não vou me prender nunca, porque eu vou embora. Então, às vezes, assim, nesse sentido, a gente fica... Esse medo que elas têm, porque pela falta de efetivo, né? Para situações até, seria bom até lembrar, para situações assim muito extremas, né? Como é o que a Dulce está até comentando, havia necessidade da existência de um abrigo, né? E a previsão legal... E, embora a lei esteja completando nesse ano 9 anos, né, a questão do abrigo, ela sempre é um problema para os municípios, né? Por exemplo, aqui na região, em toda a região, a gente está falando de Itajaí, né, mas em toda a região a gente vai ter dificuldades dos abrigos, né? É claro que não o mais comum, né, são as exceções, mas a gente pensa que a instalação, né, e o oferecimento desse tipo de serviço certamente é uma coisa que já está na hora de acontecer, né? A gente precisa, não pode despender, né, desse tipo de serviço. Aqui em Itajaí, durante um certo tempo, teve, né? E nesse momento a gente está com essa lacuna, né? Então, é o grande momento que a gente tem como sociedade, como órgãos também articulados através dos órgãos governamentais, a instalação, né, de um abrigo, de algum convênio, oferecendo os serviços às pessoas que estão numa situação limite, né? Você imagina uma situação em que, mesmo com o deferimento de uma medida protetiva, a pessoa, né, o agressor tem um histórico de violência tamanho que, mesmo assim, a pessoa está em risco verdadeiro de morte, né? Então, daí a necessidade da implantação, né? Tem muitos casos, assim, também, que tem bastante, né? Que o agressor... tem problemas com alcoolismo e com droga. Então, eles não vão ter medo de uma medida protetiva, porque no momento que eles estão ali sob efeito de alguma substância, né, ou até mesmo do próprio álcool, eles não têm noção. Eles vão lá, eles vão perturbar, eles vão tentar matar, né? Então, falta também até para a parte de, né, tratamento assim, dessas pessoas e também eles querer, né? Certo. Só a gente tem só mais um minuto para fechar o programa, mas eu gostaria que vocês deixassem aí os contatos da delegacia. A área de abrangência da delegacia é só Itajaí ou atende outros municípios da região? Itajaí mesmo. Itajaí. Vocês podem deixar os contatos, então? A delegacia, ela fica na Rua Brusque, número 700, bom a gente lembrar o endereço também, né? Verdade. No centro de Itajaí. Tem 2 telefones de contato, que é o 3246-4960 e o 334800... 6607. Obrigado, Luísa. Ela tem o atendimento, né, do período diurno, né? A gente tem das 8 até às 18 horas. Em situação de regime de plantão, a gente faz o atendimento através da central de plantão policial. Depois né? das 18. Né? Depois das 18 horas, meio-dia a delegacia fica aberta. Sempre vai ter um policial lá para atender. Bacana, gente. Querem deixar as últimas palavras aí em relação à Lei Maria da Penha? Quem sabe uma palavra de encorajamento para as pessoas que se sentem ameaçadas e ainda não tiveram coragem de denunciar? Então, a gente falou um pouquinho, quando a gente vai falar de política pública, a gente acaba falando das coisas que a gente falta a desenvolver. Mas é um momento de comemoração também, né? Tem muita coisa que já melhorou, muita coisa ainda acontece, mas eu sou otimista, né? Eu acho que em algum momento a gente vai ter uma sociedade menos machista, né? E mais igualitária. É isso que eu acho que cada cidadão deve defender desde a sua infância, né? Até a sua vida plena de adulto. Gente, muitíssimo obrigado. Nós conversamos com o Renato Weber, que é psicólogo policial civil, e também com a Dulcineia Nardelli, que é escrivã, ambos da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso aqui de Itajaí. Obrigada pela entrevista. Obrigada. A Voz fica por aqui, então. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima.